Fala pessoal, aqui é o Sami e esse é mais uma explicação. E antes da gente começar a aula de hoje, não deixe de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos e de ativar aqui o sininho, que vai estar em algum lugar aqui da tela, para você poder estar sempre acompanhando as nossas aulas de história. Então, sobre o que a gente vai falar na aula de hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que na verdade faz parte das nossas vidas até o dia de hoje, que são os índios. Aqueles povos que viviam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Porque não dá pra gente falar de história do Brasil sem falar daquela galera que já morava aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, não é mesmo? O que a gente vai tentar entender? Primeiro, quem eram esses povos que habitavam aqui no Brasil? Além disso, também nós vamos ver como que se deu esse primeiro contato, esse primeiro relacionamento entre portugueses e indígenas. E ainda nós vamos ver também qual foi o papel dos jesuítas em toda essa parte de colonização desses índios que habitavam aqui no Brasil. Então, como todo mundo já sabe, quando os portugueses chegaram aqui, a terra ela não estava vazia, inabitada. Quando Pedro Álvares de Cabral chegou aqui no Brasil, na frota dele tinha também um cara que era seu secretário, repórter, etc., que era chamado de Pero Vaz de Caminha. E ele que era responsável por escrever a carta para o rei português explicando o que eles encontraram aqui no Atlântico, que foram as Américas. Vamos ver só o que Pero Vaz de Caminha falava na sua carta. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Então, nesse primeiro documento historiográfico brasileiro, que foi a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei português, a gente já consegue ver qual foi a visão que os portugueses tiveram dos índios quando eles chegaram aqui. Então, eles tinham essa visão de que eram um bando de gente pelada, andando para lá e para cá, que não tinha vergonha de cobrirem suas nudezes, um bando de selvagens, né? Que era a forma que os europeus eles encaravam outros povos sem ser europeu. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir toda essa mentalidade que a gente tem de que havia só um povo indígena em território brasileiro. Na verdade, eram vários povos, cada um com as suas próprias características, assim como havia na Europa também, que havia o povo português, o povo espanhol, o povo inglês. Aqui também. E embora a maioria deles tivessem a matriz linguística, ou seja, as origens linguísticas do Tupi, eram vários povos. Então a gente pode citar, pelo litoral, a gente tinha os Tupi-Guaranis, lá no Planalto Central eram os Tapuias, e lá na região da Amazônia tinha os Aruaques e os Caribes. E outro ponto que também é extremamente importante a gente levar em consideração é o momento de evolução cultural que esses povos tinham. Porque a gente sabe que lá na Europa, os povos já tinham passado por todo o processo de revolução agrícola, e aí teve a antiguidade, e veio a Idade Média, etc. Eles já estavam na Idade Moderna, e os povos que estavam aqui ainda estavam vivendo o seu primeiro período de revolução agrícola. Ou seja, o que a gente precisa entender? Que esses povos, na verdade, eles eram caçadores-coletores. O que isso significa? Significa que eles viviam de caça ou pesca e de coletar alimentos selvagens para poderem se alimentar. Eles ainda não tinham iniciado o seu processo de agricultura. Ou seja, a partir do momento que eles caçavam os animais e coletavam e esgotavam todos os recursos daquela região, eles mudavam para outra região. E havia, sim, disputa entre os povos pelas melhores regiões, pelas regiões que tinham mais alimentos. Então, eles eram seminômades. E outro ponto que a gente também precisa desconstruir é aquela visão romântica que a gente tem de que o índio é um ser mitológico e super inocente e super bondoso. Porque, na verdade, eles eram seres humanos assim como todos os outros, com suas qualidades e seus defeitos. E eles também não eram aqueles povos extremamente pacíficos que a gente vê. Os povos, eles estavam sempre guerreando entre si. Inclusive, com alguns povos praticando antropofagia com outros, ou seja, depois que eles derrotavam outros povos, eles se alimentavam porque eles acreditavam que eles adquiriam a força e a energia dos guerreiros derrotados. Então, sem juízo de valor nenhum, era a forma que eles viviam. E tá tudo bem. Só que com a chegada dos portugueses para cá, a parada muda de figura. Darcy Ribeiro fala lá no seu livro O Povo Brasileiro, lá na página 25, no último parágrafo, o seguinte: esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma guerra bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as populações endêmicas. No ecológico, pela disputa do território, das matas e riquezas para outros usos. Já no econômico-social, pela escravização do índio,
pela mercantilização das relações de produção que articulou os novos mundos ao velho mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros. Ou seja, enquanto os índios viam os portugueses com aquela visão mística de que eles foram enviados pelo deus Maíra, que seria o deus da natureza, os portugueses viam os índios, na verdade, como simplesmente mão de obra que não era inteligente e era para ser utilizada a explorar aquela terra. E ponto. E assim, muito se fala no escambo realizado entre índios e portugueses. Quando a gente fala escambo, a gente está falando de nada mais troca de bens. Eu tenho uma coisa, você tem outra, a gente troca. Isso é o escambo. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: os portugueses chegavam com facas, machados, etc., coisas que para eles não tinham tanto valor porque eles tinham em abundância e entregavam isso para os índios que utilizavam esses mesmos materiais para derrubar o pau-brasil e dar o pau-brasil para os portugueses e assim receber mais machados e assim sucessivamente. Ou seja, na verdade, os índios só recebiam seu material de trabalho e exploravam a terra para os portugueses de qualquer maneira. Então, desde o começo, já foi uma relação extremamente complicada. E mesmo nos primeiros contatos, a gente não pode dizer que foi uma relação pacífica. Tiveram, sim, várias guerras entre portugueses e indígenas, e enquanto os indígenas utilizavam seus arcos e flechas, os portugueses já estavam com arma de fogo. Então, já foi uma relação bastante injusta. E aí que a gente não pode deixar de lado a importância dos jesuítas que vieram para o Brasil também. E quem eram esses jesuítas? Eram padres, principalmente da Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil para catequizar os índios e transformá-los em bons cristãos. E o que significa esses bons cristãos? Primeiro, absorverem a cultura europeia e principalmente os costumes portugueses. Segundo, adquirir o hábito de trabalho dos europeus, porque os índios eles não tinham esse tipo de mentalidade. Eles viviam para si e para sua tribo. Eles não tinham essa mentalidade de relação de trabalho, patrão, empregado, etc. Nada disso. O que eles sabiam era: vou caçar para sobreviver. Então, tinham que ser passada essa cultura de trabalho europeia e, por fim, a evangelização dessa galera. Transformá-los em cristãos para a igreja, que estava perdendo bastante fiéis na época. Em nenhum dos casos, nem com os colonos, nem com os jesuítas, os índios aceitaram de uma maneira pacífica. Eles resistiam à escravidão pela guerra e fuga. Principalmente a fuga, porque, cara, eles estavam na sua própria casa. Eles conheciam essa terra melhor do que os portugueses. Então eles sabiam os melhores lugares para fugir. E todas essas dificuldades acabaram levando os portugueses a escolherem outro tipo de mão de obra também barata e escrava, que eram os negros. E quando a gente for falar, a gente vai ter uma aula especificamente falando sobre escravidão, tanto de índio quanto de negro. A gente vai entender essa mudança de mentalidade, o que levou os portugueses a escolherem os negros e não os índios que já estavam aqui. E principalmente foi por causa disso, porque os índios eles não aceitavam essa escravização de maneira pacífica. Ou eles guerreavam ou eles fugiam. E outro ponto que a gente também não pode deixar de levar em consideração é que quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram diversas doenças que os índios nunca tinham tido contato, ou seja, não tinham imunidade para isso. Então, boa parte da população indígena morreu simplesmente por doenças que eles nunca tinham tido contato. Ou seja, boa parte dos índios morria nisso que os portugueses chamavam de guerra justa, porque eles pegavam os índios para levarem para os jesuítas e aqueles que não obedeciam eram escravizados ou morriam, e grande parte da população indígena morreu de doença. E aquela população que restou foi indo cada vez mais para o interior, saindo de suas próprias terras para poderem sobreviver. E a gente precisa falar de como que está a situação dos índios hoje. Eu peguei alguns dados da survivalbrasil.org que falam o seguinte: hoje nós temos cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas. Estima-se que quando os portugueses chegaram aqui, esse número era em torno de 11 milhões, só em território brasileiro. Hoje, o povo mais numeroso é o Guarani e o povo que tem maior território é o Yanomami. E foi somente na Constituição de 1988, que foi a chamada Constituição Cidadã, foi que foram criadas leis de proteção indígena. Mesmo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tendo sido criada em 1967. E se a gente for considerar no ano que a gente está hoje, então eu estou gravando esse vídeo em 2020. Só no primeiro trimestre de 2020 foram quase 800 quilômetros quadrados de terra desmatada na Amazônia,
área de proteção às aldeias indígenas. Então, o desmatamento está indo cada vez mais para cima das regiões que, teoricamente, deveriam ser protegidas para os indígenas. Eu sei que todas essas notícias são, de fato, revoltantes, mas a gente não pode deixar de lutar para proteger esses povos que viviam aqui, que fazem parte do nosso sangue, fazem parte da nossa cultura. E é com essa mensagem que eu fecho a aula de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Vejo vocês na próxima aula, beleza, galera? Beijo!